Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 17 horas e daremos início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Ótimo. Peço por gentileza que verifique se os celulares estão ligados ou então colocados para não em modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da nossa palestra. Hoje teremos a Marinéia Balbino, que falará com o seguinte tema: por que julgamos? E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. João capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresenta lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, a morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde as bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Então, depois desse preparo, vamos procurar nos relaxarmos o máximo, o melhor possível, buscando a nossa concentração, o nosso foco para aqui dentro deste salão, agradecendo também a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos recebermos, que ela possa intuir, amparar a Marinéia, que preparou esse estudo para todos, e que possamos absorver o melhor, com atenção, os nossos sentimentos, para o nosso bem, para o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Peraí, que eu vou agora.
Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pela presença, ainda mais nesse dia ameaçador, que a gente ficava naquela, vai dar para sair de casa, não vai dar para sair. Então, gratidão pela presença de vocês aqui. E vamos começar, quero começar pedindo à espiritualidade amiga, como já colocou o Neil, que me ajude, que me intua, para que eu possa passar para vocês o resultado aí das minhas reflexões, que são reflexões para dividir com vocês, né? Não é a minha palavra final, são as minhas reflexões que eu trouxe e quero dividir com vocês. Eu preparei um estudo baseado no Renovando Atitudes. O primeiro capítulo é justamente tua medida. Com a medida que nós medirmos o outro, seremos medidos também. Esse livrinho aqui do Divaldo, que é o Semeador, e uma passagem também do Evangelho, tá? Nós vamos começar a nossa... Lá vou eu começar aqui a fazer besteira. Ah, não. Posso ficar aqui ou vi? Vocês estão vendo aí, eu estou na frente. Vamos começar então com essa historinha do livro do Divaldo, que tem como esse título aí, O Semeador. O semeador saiu a semear. A professora Angélica, que tem a foto ali, não era considerada uma pessoa equilibrada em razão das suas esquisitices. Os seus alunos da escola de primeiro grau, onde ensinava desde há muitos anos, tinham-na na conta de uma pessoa estranha. Embora fosse excelente mestra, muitas vezes era surpreendida quando nas suas viagens de ida e volta do lar à escola, com gestos e movimentos de mãos que não condiziam com a sua posição de educadora. Dona Angélica residia numa cidadezinha e ensinava numa vila próxima. Os dois lugares se comunicavam por meio de uma estrada de ferro. Diariamente ela tomava o trem sentando-se ao lado da janela quando ia à aula e quase sempre retornava para casa sentada no mesmo lugar. As crianças faziam zombaria, criticavam, mas ela não sabia. Mesmo alguns pais irresponsáveis que se davam a maledicência comentavam com certa falta de caridade. É uma boa educadora, diziam com malícia, para logo completarem, porém completamente maluca. E punham-se a rir impiedosamente. Os anos foram passando e a professora Angélica continuava fazendo o trabalho dela, fazendo sempre o mesmo percurso da cidadezinha que ela morava, da vila que ela morava até a cidadezinha, e durante anos e anos ela se manteve com o mesmo amor, com a mesma dedicação que ela tinha aos seus alunos, Então, num dia que ela estava indo para a escola, certo dia em que viajava para sua querida escola com diversas crianças na mesma classe do trem, movimentando de quando em quando suas mãos, enquanto as crianças na parte de trás sorriam maliciosamente, Alberto, seu aluno de 10 anos que cursava a 4ª série, porque amava muito sua mestra, aproximou-se dela, sentou-se ao seu lado e com ternura perguntou-lhe: professora, por que você insiste com essas atitudes loucas? Ela não entendeu o que ele estava perguntando, Que atitude louca era aquela?
Então ele perguntou para ela: por que a senhora fica igual uma maluca, acenando para os bichos, acenando para as plantas lá embaixo, né? E todo mundo fica rindo da senhora. Por que a senhora continua fazendo isso? Ela então pegou uma bolsa que estava no colo, mostrou para o Alberto e perguntou a ele se ele sabia o que era. Ele respondeu: não, senhora. E ela explicou para ele: é pólen de flores, são sementes miúdas. Observe bem, há quase 20 anos eu passo por este caminho, indo e vindo da escola. A estrada antes era feia, árida, desagradável. Eu tive a ideia de a embelezar semeando flores. Desse modo, de quando em quando, reúno semente de belas e delicadas flores do campo e as atiro pela janela. Sei que cairão em terra amiga e, acarinhadas pela primavera, se transformarão em plantas a produzirem flores, dando cor à paisagem, criando alegria. Como sempre passo por aqui, eu gostaria de que pelos meus caminhos haja sempre beleza, a fim de agradar a todos que também transitarão por estes caminhos. Eu escolhi essa historinha porque ela já começa a falar do nosso tema de estudo, que é por que julgamos. E eu, inclusive, apesar de gostar muito dessa história, eu já comecei fazendo os meus julgamentos. A minha filha, que arruma os slides para mim, eu falei para ela assim: puxa, mas não podia ser uma imagem mais bonitinha? Né? Podia ser uma imagem mais bonita, né? Botar umas fotos assim, bonitas, né? Porque essas daqui, assim, na minha concepção de beleza, para colocar no slide, não era o ideal. Então vejam bem, eu preparando o estudo para falar sobre julgamento, eu já fui me colocando nessa posição que nós costumamos ter: julgar pela aparência. Quantas vezes nós não conhecemos as pessoas e as julgamos simplesmente pela aparência? É bonito, é feio, é alto, é baixo, é preto, é branco, sem nos preocuparmos com o conteúdo, com a mensagem que aquela pessoa pode nos trazer. Eu mesmo conhecendo o conteúdo da história, porque eu já tinha esse livro, eu já conhecia a história, eu mesmo conhecendo o conteúdo, eu me prendi à forma, eu me prendi à aparência. E nós temos muito essa tendência de fazermos julgamentos das pessoas à primeira vista. Nós olhamos e já achamos que já sabemos tudo, que conhecemos tudo daquela pessoa. E, na verdade, não é assim, né? Então, por isso o título aí do nosso estudo: por que julgamos? Por que a gente tem essa tendência que nos acompanha sempre de estarmos julgando as pessoas, julgando as atitudes dos outros? Aí eu resolvi colocar primeiro qual a diferença entre observação e julgamento. Porque a gente às vezes fala assim: não, eu não estou julgando, não, eu estou só comentando. Eu vi e comentei, mas eu não estou julgando, isso não é julgamento. Então nós vamos ver que observação é o que está diante dos nossos olhos, né? Por exemplo, até o Fernando, que está lá atrás, ele vai me ver aqui, ele vai observar que eu estou com uma roupa preta. Se fosse alguém de primeira vez que perguntasse assim: quem é que falou no sábado? Ah, não lembro não sei o nome, mas foi lá uma senhora de cabelo branco, né? É uma observação. Agora, se é como eu ouço há 2 anos uma pessoa que me pergunta assim:
Como é que uma pessoa faz questão de parecer velha? Aí já não é mais observação, aí já é julgamento, né? Tem 2 anos já que eu ouço essa pergunta, mas eu não me incomodo, estou bem do jeito que eu estou e vou levando, né? Mas aí já vimos, ó, não é uma observação, já é o julgamento. O julgamento é o que colocamos sobre isso. Alguém observar, né, voltando aí ao mesmo exemplo, que o meu cabelo é branco, é uma observação. Agora, o que eu penso a respeito disso, se envelhece, se é feio, se é bonito, aí é o julgamento da pessoa. Eu estou dando um exemplo assim bem básico, né? Mas só para nós diferenciarmos, porque nós temos muito essa mania de dizer que não está julgando, que está só observando. Então, observar é quando a gente vê o que está diante dos nossos olhos. A partir do momento que eu coloco ali a minha opinião, o meu parecer, eu já não estou mais só observando. Eu estou observando e estou julgando aquilo que eu estou vendo. No Evangelho, no capítulo 10, nos itens 11 e 12, nós vamos encontrar essa citação de Jesus aí: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que sereis julgados e com a medida com que medis, sereis medidos também. Aí nós vamos passar, então, para a parte aí do livro Renovando Atitudes do Hamed. O Hamed diz o seguinte, que toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Ou seja, os julgamentos que nós fazemos hoje, que na maioria das vezes nós pensamos que estamos criando aquela opinião naquele momento, na verdade, isso já está dentro de nós, é ligado a fatos já antecedentes, fatos passados. É como se nós fôssemos armazenando no nosso cérebro várias gavetinhas, né? Várias caixinhas. Por exemplo, aqui até que não, né? Mas muitas das nossas pessoas com quem nós convivemos vieram daquela época em que a gente não costumava fazer perguntas. Nos diziam assim: não pode. Mas não pode por quê? Porque não pode. Mas por que não pode? Porque é feio. Mas por que não pode? Porque não é para fazer. Então nós vamos registrando todos esses conceitos, todas essas verdades que vão nos passando e vamos guardando lá na nossa gavetinha, no nosso cérebro. E felizmente, porque graças a Deus todos nós temos os nossos sentidos físicos perfeitos, nós vemos, ouvimos e observamos o tempo todo. Então, durante todo o nosso dia, durante a nossa vida, nós estamos sempre fazendo as nossas observações. Quase sempre todos estamos vinculados a fatores de situações passadas, que inclui atitudes de defesa, negações ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes da vida. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subproduto de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através de vivências pregressas. Muitos desses conceitos nós adquirimos na nossa fase infantil, não só na família, né? Mas na escola, nos grupos onde nós frequentamos, nós vamos adquirindo aí esses conceitos que nos são passados. Censuras, observações, admoestações,
superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, inclusive de instituições diversas, formar em nós um tipo de reservatório moral, que é a nossa coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más. Então, durante a nossa vida aí, nós vamos acumulando esses conceitos aí de censuras, preconceitos, opiniões, e esse tanto de coisas aí que a gente recebe forma o nosso reservatório moral. Então, quando eu vejo alguma coisa, imediatamente o meu reservatório moral, que está lá na minha gavetinha, vai surgir. E eu vou então achar que estou formando a minha opinião, quando muitas vezes ela já está lá guardada, já está sedimentada. Voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala aí de reservatório moral, que eu tirei lá do Hamed, né, como coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos. Mas essas regras e conceitos nós podemos e devemos modificar, né? Quando a gente fala, por exemplo, ali em preconceitos, quando eu estava lendo, eu pensei numa coisa que é muito comum. Antigamente, quando nós vimos uma pessoa usando tatuagem, né, muito antigamente, logo nos vinha aquela ideia, né? Quem usava tatuagem, ou geralmente era motoqueiro, era roqueiro, né? Uma boa parte de vezes eram pessoas que tinham um tipo de vida que a gente não achava muito que fosse certo. E hoje em dia, quantas pessoas, amigas nossas, familiares nossos, que usam tatuagem e nós vemos aquilo ali como uma arte, né? Uma coisa que a pessoa gosta, resolve tatuar no seu corpo, quem gosta, é claro, né? E usa. Então são mentalidades que a gente vai, ao longo do tempo, ao longo dos anos, se nós não quisermos nos prender a vida inteira nesse reservatório moral, nesses conceitos que muitas vezes nem são nossos, na verdade, nós adquirimos e vamos passando durante todo o nosso viver. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Sempre quando nós percebemos e julgamos alguma coisa em alguém, é porque essa coisa está lá dentro de nós. É como se nós colocássemos, né, um espelho e, refletido aí no espelho, nós víssemos essa atitude ou esse comportamento que nós estamos julgando. Se nós procurarmos direitinho, se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos perceber que nós temos aquilo também. Por isso, principalmente, que nós logo enxergamos no outro. Então, por isso que o Hamed coloca que melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria melhor que nós tomássemos a decisão de olharmos bem fundo no nosso interior. É o que a gente vem procurando, a espiritualidade vem sempre falando com a gente aqui o tempo todo, né, que é do autoconhecimento, de procurarmos nos conhecer, acolher as nossas imperfeições ainda, mas reconhecer que nós as temos.
Porque enquanto nós não reconhecemos que temos ainda muitas imperfeições, nós nunca vamos conseguir transformá-las em coisas boas. Voltando ali um pouquinho, vou dar um exemplo meu, tá? De novo. Quando eu falo dessas gavetinhas, dessas caixinhas, então são aquelas coisas que nós realmente trazemos dentro de nós. Eu, como tenho tido uns problemas, não problemas sérios, tá? Nem precisa ninguém ficar preocupado não, né? Mas eu tenho feito um trabalho uma vez por semana de 1h30 de estimulação da memória, tá? Então, uma vez por semana eu vou lá na Taquara para fazer isso. E nós começamos num dia de sexta-feira. Então a psicóloga perguntou se o dia era bom, aquele dia da semana. Então uma das pessoas que faz lá o trabalho de estimulação falou assim, se eu pudesse trocar o dia, eu gostaria, porque eu tenho um companheiro e às sextas-feiras ou eu vou para lá, aí falou o nome do lugar, ou ele vem para cá. As minhas gavetinhas logo abriram todas. Aí eu pensei assim, gente, mas como assim? Ela é divorciada, tem 73 anos. Como é que tem um companheiro que ainda vai viajar no final de semana? Né? Então, olha aí, o meu preconceito, sendo que eu também estou nessa faixa, né, de idade, e logo pensei, mas como assim, 73 anos? Né? Essa foi uma das situações. A outra é uma colega que eu tenho no Pilates, já tem quase 2 anos que eu faço Pilates. E teve a primeira vez que eu a ouvi comentando assim, o meu namorado, aí as gavetas foram lá e voltaram umas 10 vezes. Que eu pensei assim, de novo, como assim? Ela tem mais de 60 anos. Como é que fala assim, meu namorado, sabe? Eu achei aquilo ali, depois eu me habituei, eu sei que eles já estão namorando há mais de 20 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? O problema é delas? Não, o problema está em mim. O problema é meu de aceitar que uma pessoa de 60, 70 anos tenha uma vida normal, né? Que queira sair, que queira se relacionar. Então, quando eu estava pensando nisso aqui, eu percebi o seguinte, que eu algumas vezes não só pensei, como falei com algumas pessoas, que se um dia eu ainda viesse a me separar ou ficasse viúva, que nunca mais eu ia querer me casar. Mas aí é problema meu. Mas como eu já tenho isso, né, sedimentado dentro de mim, quando as outras pessoas vivem uma vida normal, eu julguei que era errado. Mas o problema está nelas? Não, o problema está em mim, não está nelas, é normalíssimo. Tanto que agora, não só nisso, mas em outras situações também, eu tenho procurado mudar a minha forma de ver. Porque isso também é uma coisa que nós devemos procurar fazer. É igual aquela história, você tem um vestido guardado lá não sei quantos anos. Aí você pensa assim, eu vou emagrecer 10 quilos e vou entrar naquela roupa. E às vezes quando você consegue emagrecer os 10 quilos e entrar na roupa, aí você olha assim, gente, mas essa roupa não tem mais nada a ver comigo, né? Não é mais meu estilo, eu não me interesso mais de usar. Para que eu fiz esse sacrifício todo de emagrecer se a roupa não me diz mais nada? Então são as nossas ideias também, que muitas vezes não nos dizem mais nada, mas nós estamos tão acomodadas com elas, às vezes tão protegidas com elas, que se nós
procurarmos mudar, nós vamos sair da nossa zona de conforto, vamos ter que modificar alguma coisa ou algumas coisas dentro de nós. Então, várias vezes e muitas pessoas preferem fazer isso, continuar com aqueles conceitos antigos para não se dar ao trabalho de mudar nada na sua vida. Aí continua julgando as pessoas e as suas atitudes. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos um comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Isso daí também, se não me engano, é a parte aí do fechamento aí do Hamed. Então, olha, julgar uma ação é diferente de julgar uma pessoa. Quando levaram para ele, né, que está nesse capítulo 10 aí, quando levaram para Jesus a mulher adúltera, para que ele a condenasse, ele não condenou. E de todas as pessoas que estavam ali, ele era o único que tinha elevação moral para condenar. E nem assim Jesus condenou a mulher adúltera. Agora, ele aplaudiu o comportamento dela? Claro que não. Tanto que ele falou, vá e não peques mais. Então, ele deu a entender a ela que ela deveria, de alguma forma, mudar o comportamento que ela estava adotando. Mas ele não julgou, ele não condenou, ele teve empatia por ela. E se sentiu ali pensando como ela, e não pensou a respeito dela. No Boa Nova, inclusive, né, fala, eu não trouxe, mas fala, né, quando Jesus está escrevendo ali na areia, que ele estava escrevendo vários defeitos, vamos dizer assim, e que as pessoas, quando liam, viam que era referente a eles e foram se afastando. Né? No Boa Nova, Humberto de Campos traz isso. Mas Jesus, ele, apesar de entender que a atitude da mulher adúltera não era a conduta, né, a atitude ideal, em momento algum ele a condenou. Ele teve empatia por ela, pela situação dela, né? Algumas situações aqui que nós podemos viver em qualquer caso, se nós tivermos empatia com as pessoas, nós vamos nos perguntar, mas por que a pessoa está fazendo isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo na vida dessa pessoa para fazer com que ela haja dessa ou daquela maneira? Mas para nós, a tendência mais fácil é pensar a respeito da pessoa, né? Ah, ele não presta, ou ela é imoral, ou o que quer que seja. Nós pensamos sempre a respeito dele e não pensando com ele, tentando entender, tentando sentir o que as pessoas estão sentindo. Então, é por isso que eu trouxe também essa figura aí, ó. Guarde sua pedra, você também peca. Quem de nós pode dizer aqui, em sã consciência, que nunca pecou? Estamos usando o termo pecar aí, né? Mas todo mundo está entendendo aí o sentido, né? Quem nunca teve uma atitude errada, quem nunca cometeu nenhum equívoco, quem nunca cometeu nenhum erro,
Então, antes de nós atirarmos a nossa pedra, vamos pensar também nos nossos atos, nos nossos sentimentos, naquilo que nós fazemos para o outro e às vezes até para nós mesmos, né? Porque às vezes nós cometemos determinados atos que prejudicam a nós também. Não prejudica só o outro, às vezes até prejudica mais a nós do que o outro. Mas então vamos guardar aí a nossa pedra, porque nós também pecamos. Então, antes de atirar essa pedra, essa primeira pedra em alguém, vamos segurar bem na nossa mão e pensar: eu tenho o direito de atirar essa pedra? Eu tenho autoridade moral, como Cristo tem, e não usou essa autoridade moral para apedrejar a mulher adúltera, e nem incentivou ninguém a que apedrejasse, só falou que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Então nós estamos nessa situação aí? Com certeza que não, né? Não quero chegar nisso agora. Deixa eu ver minha cola. Bom, o que Jesus nos ensina quando ele diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, com essas palavras, ele procura nos mostrar a necessidade de termos conosco a mesma censura que nós temos com o outro. Então, antes de atribuirmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Antes de apontar o dedo lá para o outro que fez isso ou aquilo, vamos primeiro nos analisarmos e vermos se essa censura também não pode ser feita a nós. Na imagem que eu coloquei com a mesma medida que medirdes, não julgueis para não ser julgado, né? Então será que isso daí é para a gente pensar assim: vou ficar de boa, não vou julgar ninguém, vou falar bem de todo mundo, vou concordar com tudo, aplaudir tudo, porque aí eu também não vou ser julgado. Nem aqui e nem quando eu chegar lá do outro lado, ninguém vai me julgar, porque eu não julguei ninguém. Mas será que é para nós tomarmos assim ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? É claro que não, né? Porque existem ocasiões em que a crítica é necessária. Existem ocasiões em que a nossa omissão pode ser mais prejudicial do que uma crítica que nós façamos. Então, muitas vezes, o nosso silêncio e a nossa omissão pode vir a prejudicar alguém. Prejudicar alguém, prejudicar um local. Então, devemos ter cuidado ao criticar? Sim. Devemos ter cuidado ao julgar? Sim. Mas em determinados momentos é necessário que nós nos posicionemos, que nós nos coloquemos. E quando a crítica é desnecessária? Porque no caso que eu acabei de citar, a crítica é necessária, né? Você precisa alertar, você precisa mostrar que aquilo ali não está certo, que não vai ser bom para o ambiente ou bom para uma determinada pessoa. Mas quando a crítica tem como propósito desacreditar a pessoa cujos atos a gente critica, então a crítica aí ela é totalmente desnecessária.
Tem pessoas que criticam por criticar, para desmerecer o outro, né? Para falar mal do outro, né? Vamos colocando logo assim. Quer ver um exemplo bem clássico? Às vezes no trabalho, tem aquela pessoa que chega para o chefe e fala assim: não sei o que está acontecendo com fulano, só chega atrasado todo dia. Tudo bem, eu estou fazendo a parte dele, não me preocupo não, eu estou fazendo, eu só estou preocupado porque eu não sei por que é que ele está chegando atrasado todo dia. A minha intenção foi de ajudar? Não, foi de queimar o colega. Porque se eu tivesse a intenção de ajudar, eu chegaria para ele e diria assim: fulano, você está chegando atrasado todo dia, você está com algum problema, está precisando de ajuda, precisando de alguma coisa? Mas não, eu fui direto lá no chefe, que eu sou muito boazinha, eu sou preocupada com o meu amigo, e fui avisar o chefe talvez da situação que ele esteja passando. Agora sim, essas 4 árvores aí, elas representam um texto que tem no Momento Espírita. Eu gosto muito dos textos do Momento Espírita. E o título do texto é Julgamentos Precipitados. É uma historinha, tá? Nós começamos com uma e vamos encerrar com outra. Nessa história, né, nesse texto, diz que um pai tinha 4 filhos e ele estava preocupado com os filhos, com essa questão de julgamentos que eles estavam sempre fazendo, né? Julgamentos precipitados, não observavam nada antes. Aí o que ele fez? Ele mandou um filho em cada estação do ano a um determinado lugar distante para observar a mesma árvore. Só que eles foram em épocas diferentes. O primeiro filho chegou na época de inverno. Então ele encontrou a árvore desse jeito aí, né? Sem folha, com galhos retorcidos. O outro filho foi na primavera. Já encontrou a árvore de outra maneira, a mesma árvore, né? Mas já florida. O terceiro filho foi no outono. Então a árvore estava até já com frutos. E o quarto filho chegou lá no verão. Quando todos eles, o pai esperou que cada um fosse lá, observasse a árvore e voltasse. E depois, então, ele perguntou aos filhos o que é que eles acharam da árvore. O que foi no inverno, ele reclamou com o pai, né? Por que eu tinha que ir lá? Por que o senhor me mandou ir lá ver aquela árvore? Uma árvore retorcida, feia, que não tinha nada para ser visto. Mas o segundo filho, que já foi ali na primavera, ele já discordou. Ele falou assim: não, a árvore estava carregada de botões, cheios de promessas. O terceiro filho, que foi também numa outra época, ele falou para o pai assim: não, pai, a árvore estava coberta de flores, tão cheirosas, era um cheiro tão doce, que eu até me arrisco a dizer que eu nunca vi uma árvore tão bonita. Muito cheirosa, cheia de flores, foi a árvore mais bonita que eu já vi até hoje. E o quarto filho, quando chegou, disse que a árvore estava tão carregada de frutos que chegava a estar arqueada. Aí o que o pai falou para eles? Eu falei para vocês irem em épocas diferentes, para vocês perceberem o risco que nós temos de fazer julgamentos precipitados. Antes de julgar, nós temos que observar bem. Observar para depois, então, fazer o nosso julgamento.
Porque às vezes a mesma situação ou a mesma pessoa, em diferentes momentos, ela vai ter um determinado comportamento. Igual a árvore ali, né? Que nós vimos, ó. Olha a diferença dela aí em cada estação do ano. Se o pai dissesse para os 4 filhos ir, por exemplo, só no inverno, todos eles teriam a mesma opinião. A árvore era feia, cheia de galho seco e ponto final. Já estava fechado aí o julgamento. Jesus conhece a cada um de nós. Todos nós temos certeza disso, né? Ele conhece as nossas qualidades e conhece os nossos defeitos. Ele, melhor do que ninguém, sabe quando nós estamos no inverno da nossa evolução. Jesus nos conhece e ele sabe disso. Então, muitas vezes, nós estamos como aquela árvore ali, como uma árvore seca, de galhos retorcidos. Muitas vezes nós estamos retorcidos dentro de nós mesmos pela dor, pelo desânimo, pela falta de fé. A falta de fé em Deus e até em nós mesmos. Isso quando nós estamos, né, no nosso inverno. Talvez na nossa pior fase, que graças a Deus é momentânea, porque tudo passa. Jesus conheceu bem Zaqueu, Maria de Madalena, né? Conheceu bem a mulher adúltera e não julgou a nenhum deles. Como eu já falei anteriormente, ele tinha autoridade moral para fazer isso. Mas ele não condenou nenhum deles. E assim como ele não condenou nenhuma dessas pessoas e nenhum dos outros inúmeros pecadores que passaram por ele, ele também não nos condena. Mas o que ele nos pede é que nós procuremos fazer a nossa parte para melhorarmos, né? Para sermos aí essa árvore frondosa, essa árvore que tem flores perfumadas. É isso que ele nos pede. E ele nos pede principalmente que nós tenhamos indulgência com aqueles que conosco caminham. Ele nos pede que nós procuremos ver o nosso companheiro de caminhada como alguém que erra, como nós também erramos. E que antes de julgar com severidade, nós sejamos tão indulgentes quanto seríamos conosco. Tem uma palestrante do Leon Denis, é Maristela, se não me engano é Maristela Santos, eu não tenho certeza do sobrenome, é isso mesmo, né, Marcelo? Tem uma palestra dela sobre, acho que até essa tua medida, que ela fala o seguinte: se for muito difícil para nós sermos indulgentes com o outro, vamos mudar aquele rosto. Mudar de que maneira? Você não consegue, né? Nós não conseguimos ser indulgente com determinada pessoa. Troca ali o rostinho. Coloca ali a carinha do nosso filho. Nós agiríamos da mesma forma? Nós teríamos a mesma dureza para julgar? Aí se eu digo assim, não, meu filho já passou dessa fase de cometer esses erros aí. Bota então o rostinho do nosso neto. Será que nós julgaríamos também com a mesma severidade? Será que não teríamos indulgência? Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu não tenho filho, não tenho neto, mas não tem uma pessoa que você goste? Não tem um sobrinho, não tem um afilhado, não tem um menino que mora no mesmo prédio, uma menina que você está sempre junto e que você tem afeto? Então, quando tivermos essa dificuldade muito grande, né, de
termos indulgência com o outro, esse é um exercício bom. Trocar o rostinho ali que nós estamos vendo, que nós estamos julgando, por um rostinho que nós amemos. E se não tiver ninguém, se eu não quiser colocar o rosto de ninguém, coloco o meu. Será que eu vou ter a mesma severidade comigo mesmo? Será que eu vou julgar com a mesma medida? Será que eu vou ser tão intransigente comigo mesmo? Então é um exercício que a gente pode fazer nessa tentativa de sermos mais indulgentes com as pessoas que conosco caminham. Isso não quer dizer que não tenhamos que ser indulgentes conosco também. Mas ser indulgente conosco mesmo, é nos olharmos lá dentro, no nosso interior, procurarmos dentro de nós aquilo que ainda precisamos mudar, que vemos que precisamos mudar, e vamos ter indulgência conosco também, ter a paciência de esperar a árvore florir, a árvore dar fruto, mas não é aquela paciência de sentar e esperar o tempo passar. É a paciência de ter indulgência conosco, mas procurar sempre, através do trabalho, através da oração, irmos melhorando gradativamente. Terminei antes. Antes? Fica à vontade. Ah, sim. Para encerrar de novo, que eu falei que ia encerrar com as 4 árvores, eu queria ler aqui para vocês o que o menino responde lá para a professora, quando ela fala com ele que devemos ser semeadores. Ela fala para ele assim, né? Depois que ela explica que a intenção dela é embelezar o caminho, né? Jogando pólen, ela diz para o Alberto assim, ela se cala um pouco depois do que ela já tinha falado com ele e pede a ele o seguinte: Alberto, meu filho, na vida todos somos semeadores. Há uns que semeiam flores e descobrem belezas, perfumes, frutos, e outros que semeiam espinhos e se ferem nas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade, de flores. Nunca te esqueças disso, entendestes? E ele responde: sim, professora, eu também hei de semear flores. Muito obrigado. Nós podemos semear flores, podemos semear espinhos. Os nossos julgamentos, as nossas intransigências, a nossa falta de empatia e de amor com o outro e até conosco mesmo, não são boas sementes. Então, que nós possamos, no decorrer aí da nossa vida, semear boas sementes. A semente da indulgência, a semente do amor, a semente da empatia, a semente da gratidão, a semente da fé. Então, que nós sejamos também bons semeadores, que não procuremos semear espinhos, porque até como fala aqui no finalzinho da história, os espinhos, eles podem ferir a nós mesmos. Eles podem ferir o outro, mas também podem nos ferir. Então, que possamos ser bons semeadores de boas palavras, de carinho, de amor, de incentivo, porque é isso que o Cristo pede de nós. É isso que o Cristo espera de nós.
que nós sejamos bons semeadores e que, antes de criticarmos alguém, que nós sejamos primeiro bons observadores. Em que estação do ano que aquela pessoa está, como ela está vivendo, o que ela está passando, o que ela está sofrendo, para depois, então, eu poder fazer o meu julgamento. Não que eu tenha também que fazer esse julgamento e sair espalhando para ninguém, mas para que eu possa tirar as minhas conclusões sobre o que eu estou observando. Então, que sejamos todos bons semeadores, que sejamos indulgentes e que tenhamos muito cuidado quando fizermos algum julgamento de alguém. Tá bom? Muito obrigada a todas e encerramos. Consegui enrolar, viu? Vamos agradecer a Mariné pelo estudo que ela colocou para todos nós. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, tranquilamente, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, vamos manter nossos pensamentos elevados, vibrando alto, e vamos agradecer mais uma vez a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga, por mais um dia de estarmos aqui,
nesse ambiente da casa, onde ouvimos esse estudo, esses ensinamentos, para as nossas reflexões. Lembrando também que aqui nós somos tratados, nós somos reequilibrados para podermos voltarmos para os nossos lares melhores do que chegamos. Vamos também vibrar nos nomes que foram colocados nas caixas de prece, que tanto os encarnados como os desencarnados possam também receber essas energias. E vamos retornar para os nossos lares, levando toda essa luz, toda essa energia, esses bons sentimentos, essas emoções, para aqueles também que não puderam estar aqui conosco. Possamos ter um bom final de semana, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aos avisos. Lembrando que agora os avisos estão sendo passados ali na televisão, ali lá de fora, né? Então, aqui só seriam alguns que colocaremos, como por exemplo, os trabalhos que nós temos do artesanato que estão expostos na livraria. Para aqueles que gostam de artesanato, que gostam de apreciar uma arte, estarão dispostos ali na livraria. Temos o nosso Instagram, que é o GBEM Rio, e no YouTube nosso canal também GBEM Rio. Então, para aqueles que nos seguem, que possam seguir, que possam acompanhar as palestras que já passaram e que não tiveram a oportunidade de assistir, e que estarão todas ali disponíveis, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. E agora nós vamos fazer um sorteio dos livros. Tem alguém na casa vindo pela primeira vez? Então temos que fazer o sorteio convencional mesmo. Vamos lá. Nós vamos falar 3 números. Ele está localizado no lado direito da cadeira, na chamada perninha, né, na perna direita da cadeira. E a Mariné vai falar 3 números. 45. Opa, já foi uma. Nossa, foi certeiro, hein? Mais 68. 30. Agora vai tudo. 10. 31. 24. 56. Opa, mais um. Vamos lá, 33. 13. Tá parecendo aquele jogo Batalha Naval, né? Só falta falar água, né? 18. 9. 5. 58. 61. 60. Acho que todo mundo vai querer ganhar um livrinho, né? Vamos lá, vamos continuar, vamos persistir. Vamos lá, 22. 13. Gente, 11. 28. Saiu, Domingos. Então depois vocês podem passar na livraria e pegar. Tenham um bom final de semana, bom em paz, fiquem com Deus.